E estamos aqui hoje para estudar uma parte deliciosa das questões do magistério. Sabe qual é? Psicologia da educação, exatamente. Hoje o nosso foco é todo voltado para um aprofundamento das questões da psicologia da educação, porque hoje nós vamos começar a ver as teorias da aprendizagem. Esse é o nosso momento. Para a gente entender um pouquinho das questões da aprendizagem, a gente precisa conhecer a relação da aprendizagem com o desenvolvimento humano. E conhecer também as teorias de desenvolvimento humano. Então, gente, pensa o seguinte, desenvolvimento e aprendizagem são dois conceitos que se relacionam. A forma como ele se relaciona vai depender do seu olhar, vai depender da sua ideologia e do seu suporte epistemológico, do seu conhecimento. Então, essa forma de relação, desenvolvimento e aprendizagem, ela muda ao longo do tempo, ao longo das descobertas da ciência e ao longo da própria construção do conhecimento humano. E, portanto, quando eu falo de aprendizagens, eu preciso entender onde essa ideia de aprendizagem encontra respaldo no olhar do desenvolvimento humano. Para a gente saber disso, a gente precisa discutir sobre as principais teorias do desenvolvimento humano. Então, inicialmente, quando a gente falava dessa ideia de como o homem se desenvolve, existia uma valorização somente, única e exclusivamente, nos aspectos internos ou nos aspectos biológicos. Essa é a teoria inatista, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Com o passar do tempo, a gente passou a valorizar justamente o oposto, só os fatores externos, ou seja, o ambiente. E a gente tem uma outra teoria, que é a teoria ambientalista. Hoje, o que mais se vê é uma valorização entre a interação dos dois fatores, entre os fatores internos e entre os fatores externos, quando a gente fala de desenvolvimento humano. Essa é a ideia da teoria interacionista, ok? Então, isso muda a posição do conhecimento, a posição biológica, a situação do ambiente, a interação entre as duas coisas, elas vão trazer alterações. Então, para a gente poder entender um pouco mais, no inatismo, a gente considera que as condições do indivíduo para aprender, saiu um espacinho aqui, desculpem, não sei o que aconteceu, são pré-determinadas. O aluno já traz uma herança geneticamente determinada que lhe dá possibilidades e impossibilidades. Então, eu olho para cada criança e aquela criança, quando nasce, ela já nasce com as suas possibilidades, com o seu potencial determinado geneticamente. E se está determinado geneticamente as suas possibilidades, também estão determinadas as suas impossibilidades. Então, o olhar do inatismo é um olhar que naturaliza o fracasso escolar. Porque se o aluno fracassa, o fracasso é dele, o fracasso é biológico, o fracasso é o limite natural que ele existe, que ele tem, com o qual ele nasceu. Então, aquela ideia de semente, se você nasceu para ser abóbora, então tua semente é de abóbora, não adianta, meu amor, porque nunca você vai ser morango. Essa ideia reducionista, trazida para a perspectiva do desenvolvimento humano, traz impactos sérios quando eu falo de aprendizagem. Então, esse olhar é um olhar muito determinista. Preste atenção nessa palavra, tá? É um olhar determinista. Por quê? Porque está determinando que a possibilidade, o potencial de cada um de nós está determinado via código genético, via hereditariedade, ok? Esta é uma visão que, de uma forma geral, já foi superada, pelo menos já foi superada teoricamente. Na prática educativa, a gente pode começar a questionar. Se você já dá aula, se você já participou de algum conselho de classe, possivelmente você já escutou expressões do tipo: ah, esse aluno, cara, ele não aprende, sabe? Eu já dei aula para o irmão, eu já dei aula para o primo, isso é de família. São todos limitados exatamente da mesma forma. Então, quando eu uso esse tipo de discurso
está aqui, ó, ancorado nas premissas idatistas que hoje já não são consideradas verdades, que são substituídas por visões mais integradoras. A visão determinista na educação hoje, ela não é uma visão bem vista, tá? Ela não é bem aceita. A visão bem vista ficou pesada, Márcia. Mas ela não é uma visão aceita, ela é uma visão muito contestada. Então, sempre que vocês estiverem na prova e virem essas posições deterministas, cuidado, dá uma lida com atenção na questão, dá uma interpretada no que a questão está querendo dizer e lembra que o determinismo não é palatável no vocabulário educacional, ok? Vamos lá, vamos ampliar um pouquinho a ideia do ambientalismo. O ambientalismo também é chamado de empirismo, tá? Então, ele defende que o conhecimento humano acontece através das experiências. Os fatos externos preponderam aos internos. Também conhecido como ambientalismo, behaviorismo ou comportamentalismo. Tá vendo aqui a imagem? A imagem é de um homem que está sendo completamente manipulado. Tem aqui, ó, algo que o manipula. Então, como se nós fôssemos fantoches. Fantoches de quem? Fantoches das questões ambientais. Então, nessa perspectiva, o ambiente é que nos forma. Então, nós somos, tem uma frase, que era uma frase de Skinner, que é uma frase que ilustra bem isso aqui. O homem é fruto do meio. Então, o homem é fruto do meio, coloca no meio, o ambiente, a responsabilidade pelo seu desenvolvimento. Então, se você está num meio que te propicie desenvolvimento X, você terá desenvolvimento X. Mas se o teu meio só propicia desenvolvimentos Y, os teus desenvolvimentos serão Y. Qual é o problema do ambientalismo? É que ele é muito radical e ele exclui a própria subjetividade de cada um. Ele não olha as vontades, os desejos, os sonhos, porque os aspectos internos aqui não são sequer considerados. Então, a gente tem uma prática disso aqui na perspectiva da educação ou na perspectiva da aprendizagem que traz para a gente aquela ideia de que para o aluno aprender, a gente precisa planejar. Isso é uma coisa boa, mas o planejamento ambientalista é um planejamento extremamente rigoroso, sem possibilidades de alteração. Não é aquela ideia de planejamento flexível que a gente trabalha tanto hoje na educação. Então, prestem atenção que nessa perspectiva reducionista eu também falo de determinismo, mas não é mais um determinismo biológico, como a gente viu anteriormente, e sim um determinismo ambiental. Um determinismo pelas próprias condições do ambiente no qual o sujeito se desenvolve e, no caso da escola, no qual o sujeito aprende. Então, as ideias associadas a um controle maior dos espaços, controle maior dos ambientes, controle maior das experiências, são aquelas ideias associadas à concepção ambientalista, ok? Bom, e aí, como é que a gente fica? Uma toda dentro, outra toda fora, né? Uma só olha para os aspectos internos, outra só olha para os aspectos externos. Então, a gente chega no interacionismo. Na questão do interacionismo, a gente tem a ideia de que os interacionistas não concordam com os inatistas porque estes desprezam o papel do ambiente. Também não concordam com os ambientalistas porque estes ignoram os fatores maturacionais. Então, na realidade, o que a gente quer? Os interacionistas levam em conta tanto os aspectos inatos quanto as influências do ambiente no desenvolvimento. Então, quando um interacionista olha para a questão do desenvolvimento, você olha, sim, para as questões da genética, as questões biológicas, as questões da hereditariedade, mas você considera que essas questões, elas se desenvolvem na interação com as experiências que estão... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá, vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro
do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.